E aí, galerinha do canal Fala Fiote, tudo bom com vocês? Carlinhos aqui para mais um vídeo. E antes de mais nada, vou pedir para vocês se inscreverem no canal Fala Fiote, para vocês compartilharem os links dos nossos vídeos aí, para vocês deixarem os comentários o que vocês acharam sobre os vídeos, deixem temas aí, o que vocês gostariam de que vídeos a gente estivesse falando, curtam o vídeo, comentem, compartilhem e dá essa força aí para o canal crescer, tá bom, galera? E no vídeo de hoje vamos falar sobre as 7 maravilhas do mundo antigo. Número 1, a Grande Pirâmide de Gizé. Se você pedir a um grupo de pessoas para listar as 7 maravilhas do mundo antigo, é bem provável que a maioria cite primeiro a Grande Pirâmide de Gizé. Qual a razão? Bom, é bem simples, né? Enquanto as outras 6 desapareceram séculos atrás, a pirâmide segue de pé no norte do Egito. Muito legal. E essa pirâmide ela foi construída por volta de 2.500 anos antes de Cristo, como tumba do faraó Quéops, da quarta dinastia. É a maior das 3 pirâmides de Gizé. A altura original de 146 metros e meio fez dela a estrutura mais alta do mundo construída pelo homem até o século XIV. Por que até o século XIV? Porque depois, no século XIV, foi erguida a Catedral de Lincoln, na Inglaterra, então superou esses 146,5 metros aí das pirâmides de Gizé. E com o passar dos anos, a camada externa de calcário sofreu erosão, reduzindo a pirâmide em quase 8 metros de altura. Mas a pirâmide continua sendo um dos pontos turísticos mais extraordinários do planeta. Eu tenho vontade de conhecer também, tem uma história muito triste por trás, né? Muita escravidão envolvida e tudo mais, mas é uma coisa que eu tenho vontade de conhecer. Vamos ver aí, num futuro próximo. Estimativas recentes sugerem que demorou cerca de 14 anos para transportar e colocar no lugar os 2,3 milhões de blocos de pedra. Então é uma obra gigantesca, 2,3 milhões de blocos de pedras, e são blocos gigantescos, pesados demais. Imagina a engenharia, a logística que essa galera teve aí há muito tempo atrás, né? Dessas pirâmides aí. Então bora para o número 2, a segunda maravilha do mundo antigo aí, é o mausoléu de Halicarnasso. Ao longo da vida, o poderoso governante Mausolo construiu uma nova e magnífica capital para ele e sua esposa, Artemísia em Halicarnasso, na costa oeste da atual Turquia, sem poupar gastos para enchê-la de belas estátuas e templos de mármore. Não havia dúvida de que ele, sendo o sátrapa, que é como se fosse o governador hoje em dia do Império Persa, e governante de Cária, desfrutaria de luxo semelhante após sua morte em 353 a.C. Artemísia teria ficado tão triste com a morte do marido que misturou as cinzas dele com água e bebeu. Bom, vamos lá. Antes de supervisionar a construção do seu túmulo extravagante. Vamos lá, seguindo o vídeo aqui. Feito de mármore branco, a estrutura monumental ficava em uma colina com vista para a capital que ele havia construído. Projetada pelos arquitetos gregos Sátiros e Pítios, ela tinha 3 níveis, combinando os estilos arquitetônicos lício, grego e egípcio. O nível mais baixo tinha cerca de 20 metros de altura, ou seja, já era bem alto o nível mais baixo, formando uma base de degraus que conduzia ao segundo nível, rodeado por 36 colunas. O teto tinha a forma de pirâmide, com a escultura de uma carruagem sendo puxada por 4 cavalos no topo, o que elevava a altura da tumba para cerca de 41 metros. Imagine uma tumba com 41 metros de altura, galera. O povo era meio que extravagante demais naquela época, né? Continuando aqui, 4 dos artistas mais famosos da Grécia criaram esculturas para cercar o túmulo, cada um decorando um dos lados. É possível que a tumba tenha sido destruída por terremotos na época medieval, mas uma parte dela ainda resistiu. Tamanho era o esplendor do túmulo de Mausolo, que a palavra mausoléu deriva de seu nome. Então, por isso que a gente usa hoje em dia a palavra mausoléu,
vem do mausouro aí. E bora para número 3, a maravilha de número 3 aí, galera. É a estátua de Zeus. Olímpia era um santuário na Grécia Antiga, local dos primeiros Jogos Olímpicos e lar de uma das maravilhas. Que melhor maneira de homenagear o principal deus dos gregos antigos do que construir uma estátua gigante dele? Pois é, foi o que fez o escultor Fídias ao erguer sua obra-prima no Templo de Zeus, em Olímpia, por volta de 435 a.C. Estátua gigantesca aí, né, gente? Ela tinha quase 12 metros de altura. Era Zeus resplandecente, sentado em um trono feito de madeira de cedro e decorado com ouro, marfim, ébano e pedras preciosas. Então essa era a estátua aí. Imagine só, que luxo. E que grande. O deus do trovão segurava uma estátua de Nike, a deusa da vitória, em sua mão. Então na mão direita ele segurava a deusa da vitória Nike, e um centro com uma águia na ponta na mão esquerda. Essa era a estátua do deus Zeus aí. A estátua era tão grande, quase 12 metros de altura, que mal cabia dentro do templo. Um dos sacerdotes, encarregados de passar óleo regularmente na escultura para protegê-la do calor e da umidade, observou certa vez, abre aspas, parece que se Zeus se levantar, vai destelhar o templo. Uma boa de uma observação, né? Então, durante 8 séculos as pessoas viajavam para Olímpia apenas para ver a estátua de Zeus. Caramba, durante 8 séculos, 800 anos aí a galera ia visitar a estátua de Zeus aí. Embora a estátua tenha sobrevivido ao imperador romano Calígula, que queria levá-la para Roma para substituir o rosto da mesma por sua própria imagem. Sem comentários. A estátua de Zeus acabou se perdendo. Pode ter sido na destruição do templo em 426 d.C., ou talvez tenha sido consumida pelo fogo depois de ser transportada para Constantinopla. Bom, não sabemos, né, galera? E em quarto aí, falaremos sobre o Jardim Suspenso da Babilônia. Apesar de haver descrições detalhadas em muitos textos antigos, tanto gregos quanto romanos, nenhuma outra maravilha é mais misteriosa do que os Jardins Suspensos da Babilônia. Por quê? O problema é que todos os relatos são de terceiros, ok? E ainda não há evidências conclusivas do que tenha existido. Caso seja real, apresenta um nível de engenharia muito à frente do seu tempo, uma vez que manter um jardim exuberante e vivo no deserto do que é hoje o Iraque teria sido uma grande façanha. Claro. Uma teoria é que o rei babilônico Nabucodonosor II mandou criar o Jardim Suspenso em 600 a.C., para confortar sua nostálgica esposa, que sentia falta da vegetação de sua terra natal. Poxa vida, que presente! É possível que tenha havido uma série ascendente de jardins em telhados, com alguns terraços atingindo supostamente uma altura de cerca de 23 metros. Isso dava a impressão de ser uma montanha de flores, plantas e ervas que cresciam no coração da Babilônia. Interessante aí, se for verdade, muito interessante e muito engenhoso. A vegetação exótica seria irrigada por meio de um sofisticado sistema de bombas e tubulações que trazia água do rio Eufrates. O escritor e engenheiro grego Filão de Bizâncio descreveu o processo de irrigação dos jardins dizendo que, abre aspas aí, galerinha, os arquedutos contêm água que corre de lugares mais altos, permitindo que parte do fluxo desça em costa abaixo, enquanto força outra parte para cima, correndo para trás, por meio de um parafuso. Fecha aspas aí. Agora, outra frase aqui, abram aspas novamente, por favor. Exuberante e digna de um rei é a engenhosidade e, acima de tudo, a força, porque o trabalho árduo do cultivador paira sobre a cabeça dos espectadores. Acrescenta aí Filão de Bizâncio, fecha aspas. Supõe-se ainda que os jardins suspensos existiram, mas não na Babilônia. A Stephanie Daly, da Universidade de Oxford, no Reino Unido,
afirma que os jardins e o sistema de irrigação foram uma ideia do rei assírio Senaqueribe para seu palácio em Nínive, 480 quilômetros ao norte. De qualquer forma, se existiu 480 quilômetros ao norte ou não, é uma obra engenhosa fenomenal. E a nossa quinta maravilha do mundo antigo aí, galera, é o farol de Alexandria. Navegar até o porto de Alexandria era complicado devido às águas rasas e às rochas. Era imperativo encontrar uma solução para o próspero porto mediterrâneo na costa do Egito. Fundado por Alexandre o Grande em 331 a.C., e a solução chegou na forma de uma imponente torre de sinalização luminosa construída na ilha vizinha de Faros, daí o nome farol. No reinado de Ptolomeu II, o arquiteto grego Sóstrato, de Cnido, foi contratado para construir o farol e levou mais de uma década para terminar. Acredita-se que o farol tinha pouco menos de 140 metros de altura, o que o torna a segunda maior estrutura feita pelo homem na antiguidade, depois da Grande Pirâmide de Gizé. Ok. A torre era composta por uma base quadrada, uma seção intermediária octagonal e uma parte superior cilíndrica, todas conectadas por uma rampa em espiral para que a fogueira pudesse ser acesa no topo, supostamente visível a 48 quilômetros de distância. É longe pra caramba, galerinha. Abram aspas aí novamente. A torre em linha reta e vertical parece partir o céu durante a noite. Um marinheiro sobre as ondas verá uma grande fogueira queimando no seu topo. Fecha aspas aí, segundo o poeta grego Posídipo. Seu design se tornou um modelo para todos os faróis que foram construídos desde então. Então, imagine uma engenhosidade aí usada por muitos anos como um modelo aí, um padrão a ser seguido. Como algumas das outras maravilhas, o farol de Alexandria foi vítima de terremotos. Conseguiu sobreviver a vários abalos, mas não sem sofrer grandes danos, que o levaram a ser abandonado. As ruínas desabaram definitivamente no século XV. No entanto, aquele não foi o último vestígio do farol, uma vez que arqueólogos franceses descobriram pedras enormes nas águas ao redor da ilha de Faros em 1994. Não faz tanto tempo assim não, galera. Que alegaram fazer parte da antiga estrutura. Então essas pedras gigantescas que eles acharam aí na ilha de Faros possivelmente pertenceram ao farol. Em 2015, as autoridades egípcias anunciaram sua intenção de reconstruir a maravilha. Será que vamos ter uma maravilha antiga barra moderna aí, galera? O que vocês acham? Deixem nos comentários aí. Bom, galera, o vídeo está quase acabando. Vamos lá para a sexta maravilha do mundo antigo aqui, que é o Templo de Ártemis. Você pode ter sua opinião sobre qual das maravilhas era mais grandiosa, mas poucos tiveram mais certeza de que Antípatro de Sidom. Vamos lá. Abram aspas, galera. Essa fala é bem interessante. Pus os olhos nas elevadas muralhas da Babilônia, em que há uma estrada para carruagens e a estátua de Zeus junto a Alfeu, e o jardim suspenso, e o colosso do sol, e o trabalho árduo das altas pirâmides e a vasta tumba de Mausolo. Mas quando vi a casa de Ártemis, que subia às nuvens, aquelas outras maravilhas perderam o brilho. E eu disse, aspas de novo, fora o Olímpio, o sol nunca viu algo tão grandioso. Fecha aspas aí, disse ele em tributo ao templo de Ártemis. Dito isso, o templo teve uma existência conturbada e violenta, tanto que houve vários templos, construídos um após o outro em Éfeso, atual Turquia. A maravilha foi destruída repetidas vezes por uma inundação no século 7 a.C., por um incendiário chamado Heróstratos, que queria alcançar a fama de qualquer custo. Que maluco! Em 356 a.C., e por volta uma invasão dos godos, tribo germânica, no século III. A destruição final ocorreu em 401 d.C. e restou muito pouco de sua estrutura lá. Há alguns fragmentos no Museu Britânico de Londres. Em sua forma mais impressionante, a versão que inspirou o relato de Antípatro, o templo de mármore branco tinha uma área de 6.000 metros quadrados e todo o seu comprimento era adornado
com esculturas, estátuas e 127 colunas. 6.000 metros quadrados, galera. É uma chácara. Em seu interior havia uma estátua da deusa Artemis, um santuário para muitos visitantes de Éfeso, que deixavam oferendas aos seus pés. Chegamos ao fim. É a nossa última maravilha aqui desse vídeo de hoje, tá bom? Não esqueçam de comentar, de deixar o like, de compartilhar o link, tá, galera? Espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. Deixem aí os comentários. Então vamos falar agora da sétima e última maravilha do mundo antigo, que é o Colosso de Rhodes. Erguido em 282 a.C., o Colosso de Rhodes foi a última das 7 maravilhas do mundo antigo a ser construída e uma das primeiras a ser destruídas. Poxa, que durou menos aí. Permaneceu de pé menos de 60 anos. Pouco tempo, né, galera? Mas isso não impediu de ser considerado uma maravilha. Vamos lá. A imponente estátua do deus Sol, Hélio, foi construída durante 12 anos pelo escultor Caris de Lindos, para celebrar um triunfo militar após um cerco de 1 ano. Essa estátua tinha 32 metros de altura, galera, muito, muito grande. Reza a lenda que o povo de Rhodes vendeu os pertences deixados para trás pelo inimigo derrotado para ajudar a pagar pelo Colosso. Derreteu as armas, abandonadas para aproveitar o bronze e o ferro na construção, e usou uma torre de cerco comandaime. Voltado para o porto, Hélio tinha cerca de 32 metros de altura e possivelmente segurava uma tocha ou lança. Em algumas representações, ele aparece com as pernas abertas na entrada do porto, permitindo que os navios navegassem entre suas pernas. Mas isso teria sido impossível com as técnicas da época. Não sabemos, né, galera? Não estávamos lá para ver. O Colosso não foi forte o suficiente para resistir a um terremoto em 226 a.C. e a estátua foi destruída. Os cidadãos de Rhodes não quiseram reconstruí-la, uma vez que um oráculo teria dito a eles que havia ofendido o deus Hélio. Então os caras falaram, opa, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada, você também. Deixa o like no vídeo e vem que vem. Desculpem minha rima aí, galera, continuando o vídeo aqui. Assim, os pedaços gigantes do que havia sido uma escultura colossal permaneceram no chão, onde haviam caído por mais de 800 anos. Então eles permaneceram caídos lá no chão, galera, por 800 anos e ninguém tocava e ninguém tirava aqueles pedaços, os escombros, não sei como dizer isso, fica a critério de vocês aí. As partes da estátua aí ficaram caídas por 800 anos ali e ela atraía visitantes para ver os pedaços de pedras ali. O historiador Plínio, o Velho, escreveu, abram aspas, galera, mesmo deitada, desperta nosso espanto e admiração. Poucos conseguem segurar o polegar com os braços, e seus dedos são maiores do que a maioria das estátuas. Fecha aspas aí. E quando as forças inimigas finalmente venderam os restos do Colosso no século VII, foram necessários 900 camelos, coitados dos camelos aí, para carregar todos os fragmentos, essa era a palavra que eu estava procurando, todos os fragmentos da estátua aí que foram caídas e ficaram caídas por 800 anos ali no local. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Desculpe pela brincadeira da riminha aí no final do vídeo aí, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal, dá esse apoio aí pro canal. O canal precisa crescer, o YouTube precisa ver que a gente está gerando um conteúdo bacana para indicar para mais pessoas. Espero que vocês gostem. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.